O muco cervical é importante para eu entender o meu ciclo. O nosso muco cervical, né, que nós mulheres produzimos, muitas mulheres que não tiveram acesso a essa informação chamam de corrimento, né? Algumas mulheres falam assim, eu tenho um corrimento, me incomoda tanto. E na verdade não é corrimento, muitas vezes é uma secreção natural que o nosso corpo produz, né? Não é nada de corrimento, corrimento é uma coisa que vem consequente a alguma patologia, né? Então, o muco cervical é diferente de corrimento, mas muita mulher chama o muco cervical de corrimento erroneamente porque é uma cultura que existe na nossa sociedade. Vou desenhar um útero gigante para vocês terem ideia como é que é, o que é o tal do muco cervical. Vocês dão um desconto aí para o meu desenho, certo? Eu não sou desenhista, mas eu faço o máximo para que vocês entendam. Temos aqui um útero, certo? Bem artístico. O nosso útero tem uma parte chamada colo, que é a parte de baixo, ou cervix. Cervix lembra o quê? Cervix, pescoço cervical, cervix, certo? Tem a parte do corpo e tem o nosso fundo do útero, certo? Nós temos no útero de cada lado as nossas tubas uterinas. Tubas uterinas. Ao fim de cada tuba uterina, nós temos as fímbrias, que são os dedinhos de cada lado, que abraçam os nossos maravilhosos ovários, nossa fábrica de hormônios femininos, né? Nossas glândulas sexuais femininas, os ovários. Pois bem, quando nós não usamos anticoncepcional, temos o corpo funcionando perfeitamente bem, os nossos hormônios funcionando bem, o que acontece? Imaginem que eu vou tirar uma tampa aqui da frente do nosso útero, para que vocês visualizem o útero por dentro, certo? Vamos ver o útero por dentro. Aqui no colo do útero a gente tem um orifíciozinho, que ora está fechado, ora está aberto. Esse orifíciozinho é o nosso ósteo do útero, por onde passa o bebê, né? Quando a gente tem o bebê, que nasce por via natural, quando a gente ouve falar, está dilatado, não está dilatado, a gente está falando sobre o colo, sobre o ósteozinho uterino aqui no colo do útero. Muco cervical, que foi o que a Sani perguntou, o muco cervical é importante para eu entender o meu ciclo. Então vejam que eu estou explicando primeiro o que é o muco cervical. Mas para vocês entenderem o que é o muco cervical, eu tenho que mostrar o tal do cervical no útero, o que tem a ver. E agora vocês já entenderam que cervical vem da cérvix uterina, essa região aqui conhecida como colo do útero. O colo do útero, lá dentro dele, nesse tecido uterino que é músculo, lá dentro tem umas glândulazinhas, certo? Glândulas responsáveis por produzir uma secreção. Uma secreção que nós liberamos pelo nosso canal vaginal ao longo de todo o ciclo menstrual. Essa secreção pode ser mais viscosa, pode ser mais branca, pode ser mais fluida, pode ser menos fluida, pode ser mais espessa, pode ser mais pegajosa, pode ser menos pegajosa. Existem várias características. E essa secreção produzida por essas glândulas e que saem pelo colo do útero aqui para o nosso canal vaginal está aqui, né? Nosso canal vaginal está aqui. Se a gente seguir pelo canal vaginal, nós vamos nos encontrar com o nosso colo do útero. Certo? Então, essa secreçãozinha, esse fluidozinho, né? Ele vai descer pelo colo do útero e vai sair pelo nosso canal vaginal. Muita atenção agora. Para cada época do nosso ciclo menstrual, esse muco cervical vai ter uma característica específica. E sim, Sani, a resposta para sua pergunta é sim. Esse muco cervical me ajuda a entender o meu ciclo? Ajuda demais, ajuda demais. Vocês que já pararam de usar o anticoncepcional, já começa a ver se tem alguma coisa aparecendo aí. Na hora que for fazer o xixi, que for lá se enxugar, vê se sai do papel higiênico, vê se está na calcinha. Algumas mulheres, depois que param de usar o anticoncepcional, demoram um pouco a ter a liberação do muco de forma natural, assim, abundante. Demora mesmo e é natural. Por quê? Porque para esse muco ser produzido de forma natural, é preciso que os seus hormônios estejam funcionando bem, estejam funcionando dentro do ótimo, né? Para isso, a gente tem que procurar manter uma vida mais saudável. Então,
Sim, o muco vai te ajudar, vai te dar uma certa noção de saber que época do ciclo você está, mas atenção, o muco cervical sozinho não dá a segurança que uma mulher precisa para viver livre do anticoncepcional com total segurança e sem engravidar. Por quê? Porque nem sempre a gente vai conseguir capturar esse muco cervical. Nem sempre ele vai estar em quantidade suficiente para nos dar a segurança. Por isso que tantas mulheres fazem o método Billings, né, que é um método que se baseia nessa questão da umidade, da região íntima e dos mucos. Algumas mulheres, para não dizer que muitas mulheres, ficam inseguras para usar somente esse método para prevenir a gravidez. Por quê? Porque o muco, apesar de ser uma referência para a gente de que época do ciclo a gente está, se é período fértil, se não é, nem sempre ele está presente. Ou nem sempre a gente consegue ver na correria do dia a dia. Portanto, Sani, que me fez essa pergunta, e vocês mulheres que estão aí só tentando saber se está fértil ou se não está pelo muco cervical, atenção, não se baseie nunca jamais em somente um sinal do seu corpo. Saiba que aqui no método Domine Seu Ciclo, quando as meninas desenvolvem a habilidade de reconhecer quando está fértil, quando não está, elas aprendem mais de 30 sinais do ciclo para saber se está fértil ou não. Fora o próprio corpo delas, que às vezes tem umas variações entre uma mulher e outra, que ela sabe que está fértil ou que não está. Fora os 30 sinais que o corpo dá. Portanto, o muco cervical, né, nas suas características de período fértil, período não fértil, de transição do período fértil para o período não fértil, o muco cervical sozinho não é suficiente para te dar segurança para viver livre do anticoncepcional, com segurança e sem engravidar. Tá? Mas se você desenvolver a habilidade de saber todos os sinais do seu corpo, de saber conhecer o seu ciclo, né, como é que ele funciona, e saber se proteger no seu período fértil, aí tá feito, você vai estar dominando o seu ciclo e você vai conseguir sim, para sempre viver sem anticoncepcional, segura e sem engravidar.